Olá, meus irmãos, seguidores e seguidoras. Está no ar nesta belíssima quinta-feira, blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada. O Tribunal de Justiça Desportivo do Acre, sob o comando do advogado Marco Antônio, não deixou barato a violência no jogo Maitá Independência. Multas de R$3.000, multas de R$2.000, suspensões de 6, de 4 jogos. Tem que pagar pelo que fez. Veja aqui no blog. Tribunal de Justiça Desportiva, ata de resultados, julgamento do dia 4 de março de 2025. Processo número 012-2025. Jogo Independência e Vasco da Gama. Jogo Vasco da Gama e São Francisco. Jogo Vasco da Gama e Galvez. Denunciado Arnaldo Moreira de Azevedo. Resultado: por maioria de votos, condenar o Clube Vasco da Gama na pena de multa no valor de R$1.500. Divergente, o relator Robson Aguiar, que votou no valor de R$3.000, e o auditor Nolasco em R$2.000. A condenação corresponde às penas pedidas nos dois processos, 012-25, 020-25. Por maioria de votos, condenar o senhor Arnaldo Moreira de Azevedo na pena de multa R$1.000. Divergentes, os auditores Robson Aguiar, que votou no valor de R$3.900. Mário Rosas, no valor de R$1.950. E a auditora Ruth, no valor de exatamente R$1.500. Representante sem defesa. Jogo Rio Branco e Galvez, Campeonato Acreano de Futebol Profissional. Denunciado João Vitor dos Santos Werneck. Resultado: por unanimidade, absolveu o atleta João Vitor dos Santos Werneck da equipe do Rio Branco. Representante sem defesa. Jogo São Francisco e Plácido de Castro. Denunciado Plácido de Castro. Resultado: por unanimidade, aplicar a pena de multa de R$500 ao Plácido de Castro. Representante sem defesa. Processo 021-2025, jogo Humaitá e Independência. Resultado: por maioria de votos, aplicar a pena de suspensão de 3 partidas ao atleta Luiz Henrique Lima da Silva. Divergentes, o auditor Mário Rosas e a auditora Ruth Souza, que votaram pela pena de suspensão de 1 partida. Por unanimidade, aplicar a pena de suspensão de 6 partidas ao atleta Gregório Matheus Cerqueira, da equipe do Maitá, e absolvê-lo quanto à pena de multa. Por maioria de votos, absolveu o senhor Alessandro José da Costa Maia.
massagista da equipe do Maitá, divergente do auditor Robson Aguiar, que votou pela inépcia da denúncia, por unanimidade aplicar a pena de suspensão de 6 partidas ao atleta Matheus Ferreira Brandão da equipe do Maitá. Por maioria de votos, aplicar a pena de advertência ao senhor José Edemir Carvalho da Silva, da equipe do Independência, divergente à auditora Ruth Souza, que votou pela suspensão de 2 partidas. Por maioria de votos, aplicar a pena de suspensão de 4 partidas ao senhor Álvaro José Marques Miguéis, técnico do Independência, e absolvê-lo quanto à pena de multa no artigo 243G, vencido o relator Nemanuel Nolasco, que votou pela pena de suspensão de 5 partidas e a pena de multa de R$1.000, e a auditora Ruth Souza, que votou por 5 partidas de suspensão e pela multa de R$500. Por maioria de votos, aplicar a pena de suspensão de 4 partidas ao senhor Rafael da Silva, massagista do Independência, e absolvê-lo quanto à pena de multa, vencido pelo relator Nemanuel Nolasco, que votou pela suspensão de 6 partidas e pela pena de multa de R$1.000. O auditor Robson Aguiar se declarou suspeito e não participou do julgamento do atleta. Por unanimidade, aplicar a pena de suspensão de 6 partidas ao atleta Diego Pereira de Souza, equipe do Independência, e por maioria de votos, absolvê-lo quanto à pena de multa e rejeitar a denúncia quanto ao artigo 254 do CBJD. Vencidos o relator Nemanuel Nolasco e o auditor Robson Aguiar, que votaram pela pena de multa de R$500. Por maioria de votos, aplicar a pena de multa de R$1.500 ao Independência Futebol Clube, vencido o auditor Mário Rosas e a auditora Ruth Souza, que votaram pela pena de R$500. Representante, defesa do Independência funcionou com o estagiário Atevaldo Santana, acompanhado do Eudes Moreira Costa, OAB 6653, 4 de abril. Taina Miranda, secretária do TJD, publicado no dia 9 de abril de 2025. Advogado Marco Antônio, presidente do TJD, e sua corte, corretíssimo. Punir quem estava devendo para a justiça. Punir quem tinha que ser punido. E absolver quem tinha que ser absolvido. É isso aí. Esse é o trabalho do nosso TJD. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes. Volta a qualquer momento, de qualquer lugar. Até lá.